Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Lente Aberta, aqui na TV Educativa de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o professor Marcelo Emílio, que é diretor do Observatório Astronômico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em astronomia. Professor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado pelo convite, Ney. Eu que agradeço. Novamente agradeço a sua presença e agradeço a você que está em casa nos acompanhando. Fique conosco, o programa vai ser muito interessante. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, noções básicas de astronomia. Comigo no estúdio está o professor Marcelo Emílio, que é diretor do Observatório Astronômico da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em astronomia. Professor, todo astrônomo detesta essa pergunta, mas o fato é que a astrologia, ou seja, aquilo que nós acabamos relacionando com os signos do zodíaco, e a astronomia tem ligação entre si na antiguidade, não é isso? Isso, superstição e ciência era a mesma coisa no passado, né? A gente não fazia essa distinção. O conhecimento da humanidade era pequena, né? E o avanço da tecnologia, com o tempo, permitiu a separação entre a ciência e a religião. Então, o sacerdote e o cientista eram a mesma pessoa. E uma única pessoa, né, na antiguidade, podia concentrar todo o conhecimento da humanidade. E a astronomia é a ciência, né, hoje, e a astrologia é a superstição. Bom, na antiguidade a astrologia tinha que função, que utilidade? De prever o destino das pessoas, né? De prever o futuro. Na sequência, né? Mas, e antes disso, ajudava na questão do controle, por exemplo, das épocas de plantio e colheita? Isso, é justamente prever o futuro. Então, eles sabiam qual que é a época que estaria quente, qual a época que estaria frio, né? Qual a época de chuvas. Então, saberia qual a melhor época para fazer o plantio, qual a melhor época de fazer a colheita, né, das plantas. E era fundamental para a sobrevivência do homem. Na sequência, obviamente, eu imagino, os povos pensaram, se isso afeta a Terra, pode afetar a vida das pessoas também. Exatamente. Esse foi o raciocínio usado. A gente sabia muito pouco de como a natureza funcionava. Lembro que a gente demorou séculos e séculos para entender que a Terra não era o centro do universo. Aliás, essa evolução da Grécia Antiga até a astronomia, como ela foi conhecida ali pelo século XVII, como foi esse processo? Na Grécia Antiga, eles consideravam o Sol e a Lua planetas, por exemplo? Ou corpos errantes? Isso, o significado de planeta é corpos errantes. Então, eram 5 planetas que a gente eram conhecidos na antiguidade: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol e Lua. Então, são 7 planetas. E é por isso que a gente tem 7 dias da semana, que esses planetas não eram planetas, eram deuses também. Então, segunda-feira é o dia da Lua, né? Em inglês é Monday. Aliás, domingo é Monday, né? Não, domingo é Sunday, né? Domingo é Sunday, Isso, é o dia do Sol. E assim por diante. Em francês é lundi, segunda-feira, dia da Lua, que vem da Lua. E Portugal foi um dos poucos países a atender uma reivindicação do Papa para mudar os dias, o nome dos dias da semana. Mas a gente tem até hoje o nome dos dias em muitas línguas dedicados aos deuses ainda, né? Os deuses da antiga Grécia. Da Grécia, da Roma, né? Vários povos adotavam. Aliás, o panteão da Grécia e o panteão de Roma são praticamente os mesmos deuses com nomes diferentes. Exatamente. Né? Professor, eu gostaria de perguntar para o senhor algo que deixa muitas pessoas confusas. O universo, calculam cientistas, tem 14 bilhões de anos. Mas existe alguma teoria que explique o surgimento do universo? Então, a teoria científica não explica o surgimento do universo, mas explica como o universo evoluiu. Chamada teoria do Big Bang. A gente
não conhece o que aconteceu no momento exato do surgimento do universo, mas a gente pode explicar uma fração de segundo depois que o universo surgiu, o que aconteceu. E ela explica várias coisas que a gente consegue observar no universo. Então, uma característica de toda civilização que já apareceu na Terra, chineses, os árabes, os gregos, os romanos, todos eles tiveram uma teoria de como o universo surgiu. E a diferença da ciência moderna é que hoje a gente pode formular uma teoria de como o universo evoluiu e testar essa teoria. Eu entendo. Mas, a princípio, então, o universo surge com uma grande explosão, é isso? Não. O nome Big Bang, a tradução é grande explosão. Mas o nome surgiu de opositores à teoria, querendo fazer mau uso da teoria. Não houve explosão alguma pela teoria. Houve uma expansão do universo. Você tem que imaginar que todo o universo está concentrado num ponto, e esse ponto expandiu. E quando a gente fala universo, as pessoas imaginam que é o surgimento da matéria só. E o universo, essa teoria prevê o surgimento da matéria, do espaço, da energia e do tempo. É só o fato da gente imaginar que o universo teve um início já espantoso. Realmente. E ele continua se expandindo? Isso, continua expandindo. A gente sabe hoje também o futuro do universo, que ele vai continuar se expandindo para sempre. Ou seja, as galáxias vão acabar se afastando cada vez mais, ou os planetas dentro, e estrelas, obviamente, dentro das galáxias também vão se afastar uma das outras? A gente só consegue medir essa expansão em escalas de bilhões de anos-luz, né, que é a unidade usada em astronomia é ano-luz, que é a distância que a luz viaja em um ano. Então essa expansão só é perceptível em escalas de bilhões de anos-luz. Ótimo. Então essa expansão só é possível de ser percebida dessa forma, numa magnitude muito grande. Já que o senhor tocou no assunto, o que é um ano-luz? Então, ano-luz, uma verdadeira distância, seria a distância que a luz viaja em um ano no vácuo. Não é uma unidade de tempo, então? Não. É uma unidade de distância. De distância. A distância que a luz viaja um ano no vácuo. Isso. Então, eu imagino que, como a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo, deva ser uma distância astronômica, praticamente difícil de compreender. É isso? Isso. O valor em quilômetros dessas distâncias da astronomia não fazem mais sentido, porque a gente consegue imaginar distâncias que a gente percorre na Terra. Então, fala a distância Curitiba-Ponta Grossa, cerca de 110 quilômetros. A gente sabe que pode fazer de carro em torno de uma hora e pouquinho. A gente já pensa para São Paulo, uns 500 quilômetros. Já tem uma noção melhor quanto tempo de ônibus vai levar. A gente vai para outros países, ou mesmo no Nordeste do Brasil, são 4, 5 mil quilômetros. A gente já sabe que tem que pegar avião, vai demorar 4, 5 horas aí de ônibus, ir para Europa. Os Estados Unidos são 8 horas de avião, isso já chega a 8 mil, 10 mil quilômetros. Essas distâncias assim a gente tem noção. O Equador inteiro, se a gente quisesse percorrer o Equador inteiro da Terra, são 40 mil quilômetros. Agora a distância, por exemplo, até o Sol, já são milhões de quilômetros. E aí a gente já não consegue relacionar com distâncias que a gente está acostumado aqui na Terra. Então, falar em metros ou quilômetros já não tem mais sentido. Professor, a nossa galáxia, são noções básicas de astronomia, ela tem quantas estrelas? 400 bilhões de estrelas. Agora você pode perguntar para mim quantas estrelas tem no universo. E eu te respondo, quantos grãozinhos de areia tem numa praia?
Ou seja, se a nossa galáxia, que é só uma, tem 400 bilhões de estrelas, não estamos falando de planetas, tem 400 bilhões de estrelas, então temos no universo trilhões ou mais do que isso de estrelas. Podemos dizer que temos bilhões de galáxias. Isso é verdade? Tem mais estrelas no universo do que grãozinhos de areia se somar todas as praias da Terra juntas. Essa é a ordem de estrelas do universo. Realmente o processo é grande. Eu também gostaria de saber o seguinte, dentro dessas noções básicas que nós estamos abordando hoje, o que é, afinal de contas, um buraco negro? O buraco negro é uma estrela. É uma estrela? É uma estrela, é um processo evolutivo de uma estrela, é um tipo de estrela que morreu, digamos. Morreu. E daí o que sobra dentro daquele buraco é uma gravidade enorme, é isso? Então, o buraco negro em si não tem dimensão, a princípio. Ele não tem raio, não tem tamanho. Ele concentra toda a massa dele num ponto. Mas ele suga o que estiver em volta para dentro dele? Não necessariamente. Veja, o Sol podia ser um buraco negro. Se a gente fizer o Sol pequeno o suficiente, se sumisse o Sol, surgisse um buraco negro com a mesma massa do Sol, não aconteceria nada com a Terra. Com a mesma massa, ou seja, com a mesma dimensão de tamanho, de peso? Não, de massa. Com a mesma massa. Massa e peso são coisas diferentes. Tá certo. Isso a gente aprende em física. De peso. Se você for para a Lua, o seu peso vai ser 6 vezes menor. Você não vai ficar mais magro, porque sua massa vai continuar sendo a mesma. O peso é a massa vezes a gravidade. Vezes então, o peso que você tem depende da gravidade onde você está. Uhum. Bom, o senhor explicou então que o buraco negro é uma estrela que praticamente morreu. E dentro daquele local tem uma gravidade grande. Mas o que a gente ouve falar sempre em documentários é que um buraco negro suga tudo que está perto dele para dentro. Isso então é lenda? Não. Não é que suga tudo. Tudo que tem massa suga. Eu sugo, você suga, tudo que tem massa. A gente só não se... Quer dizer, toda a coisa do estúdio aqui não se concentra num ponto, que existe uma outra força aqui que é o atrito. E o atrito é maior do que a gravidade do que a gente exerce sobre o outro. Né? Agora, a gravidade que a Terra exerce é muito grande. Então, o buraco negro também não foge à regra. Ele provoca a gravidade e aí vai depender de outros fatores. Né? No caso, a gente chama de energia cinética, já é um termo mais difícil de compreender, mas, por exemplo, a Terra tem uma velocidade em relação ao Sol. Se a Terra, por exemplo, não tivesse essa velocidade, também cairia dentro do Sol. Entendo. Ela tem uma dinâmica, um comportamento, como um corpo errante, como diriam os gregos, e uma velocidade x em torno do Sol, que permite que ela tenha uma órbita fixa. Estável, isso. Então pode ser que você tenha um buraco negro, e se o corpo tiver uma velocidade suficiente em volta dele, também pode ter estável, pode ter planeta tranquilamente ao redor do buraco negro, contanto que esteja a velocidade e a distância suficiente. Se o buraco negro é uma estrela que morreu, então uma estrela tem fases. Como seria a formação de uma estrela? A gente tem tempo nesse bloco, eu posso explicar toda a evolução de uma estrela. Eu gosto de brincar com meus alunos que existem estrelas magrinhas e gordinhas. E a vida das gordinhas é diferente das magrinhas. E o final delas também não é o mesmo. Então, a evolução da estrela é determinada pela massa que ela tem. Então, estrelas como o Sol são magrinhas e vão ter um destino. E as magrinhas, elas vivem mais e o final delas não é muito ruim. Elas viram uma gigante vermelha e sobra o núcleo delas, que é formado de carbono. Carbono, alta pressão e diamante. Então, ele fala que viram um diamante no final, as magrinhas. Já as gordinhas, elas vivem mais intensamente.
As gordinhas, elas brilham, né? Elas querem aparecer. Só que o final das gordinhas é terrível, porque elas explodem. Chama de supernova quando elas explodem. Ou elas podem virar um buraco negro, dependendo da... Se tiverem muita massa, em vez de elas expandirem, explodirem, elas encolhem, e nunca mais terminam de encolher. O que é uma anã branca? Então, uma anã branca é essa estrela de diamante que eu acabei de mencionar, é o futuro No nosso Sol. do Sol. Porque o Sol ele vai expandir, virar uma gigante vermelha, ele vai ter aquela fase de engorda e emagrece, Uma hora o Sol expande tanto que ele perde a casca exterior, vira uma nebulosa planetária, e sobra o núcleo dela, que é um núcleo de carbono, alta pressão, que a gente chama de anã branca. Entendo. Mas isso ainda vai demorar, né? 5 bilhões de anos, no caso do Sol. E se fosse uma estrela com 100 mil vezes o tamanho do Sol, aí a vida útil dela seria bem menor. Isso, as magrinhas elas vivem bem mais do que as gordinhas. As gordinhas vivem quanto vivem tempo? 1000 vezes menos. Bem Que menos. ainda são milhões de anos, mas Bem é menos. muito menos do que os bilhões de anos que o Sol vai viver. Eu gostaria também de saber o seguinte: quando a gente fala de estrelas, a gente fala das sombras que passam na frente de uma estrela. E essas sombras foram identificadas, se eu não me engano, nos Estados Unidos, mas eu posso estar errado, como planetas. Esse é o método para identificar um planeta? Ou seja, a sombra na frente de uma estrela? Como que se descobre um planeta nos dias de hoje? Então, porque aqui no sistema solar, quem passa na frente do Sol, que tem que estar interno em relação à Terra, é Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus são conhecidos há muito tempo já, né? Não pela passagem em frente à estrela. Agora, esse é o método de a gente encontrar planetas fora do nosso sistema solar. A gente chama de planetas extrasolares ou exoplanetas. Tá? E o método de observar essa passagem chama-se trânsito planetário. E é um método que depende de um outro método para confirmar, na verdade, que outra coisa pode passar em frente à estrela, por exemplo, outra estrela. Então, há outros métodos de confirmar se aquilo que passou em frente à estrela é um planeta ou não. Nós vamos continuar com essa conversa daqui a pouco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje, noções básicas de astronomia. Comigo no estúdio está o professor Marcelo Emílio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, diretor do Observatório Astronômico da UEPG, com doutorado em astronomia. Professor, no fim do bloco anterior, nós falamos em trânsito planetário, que é uma técnica para identificar planetas. Essa técnica, ela pode ser usada para identificar planetas que estão muito longe da Terra? Isso, só para simplificar um pouquinho, lembrar que um eclipse solar é quando a Lua passa em frente ao Sol e como a Lua está muito perto, consegue cobrir o Sol inteiro, a gente chama isso de eclipse. Quando são os planetas Mercúrio e Vênus, eles estão mais distantes, então eles não conseguem cobrir o Sol inteiro, eu chamo isso de trânsito. Só que isso pode ocorrer em outras estrelas, se a gente estiver na posição correta daqui da Terra, né? Então, para a gente observar um trânsito planetário, a gente tem que ter sorte, tem que estar no mesmo plano entre a Terra, o planeta e a estrela. E o meio de fazer isso é, então, observar um grande número de estrelas ao mesmo tempo, para aí ter sorte desse plano acontecer, né? Então, o satélite Kepler observou 100 mil estrelas e detectou cerca de 5 mil planetas, são exoplanetas, sendo que em torno de 2.500 foram confirmados. E esses planetas, eles têm alguma similaridade com a Terra em tamanho e distância do Sol? Alguns têm. Alguns têm, são planetas que têm comparáveis ao tamanho da Terra,
que estão na que chama de zona habitável da estrela, que é uma região que não é nem muito perto da estrela, porque estaria muito quente, nem muito longe, que estaria muito frio, então ou se encontraria vapor de água ou gelo, se estiver muito longe. Então é uma região que chama de zona habitável, onde se tiver água no planeta, na superfície, essa água vai ser líquida. Então tem planetas, a gente chama terrestres, que é tipo da Terra, em zona habitável de estrelas. Professor, afinal de contas, já foi descoberta vida em outros planetas, não falo da nossa vida, mas de vida em si, como por exemplo bactérias? Isso já foi comprovado pela ciência? Ainda não, mas a gente descobriu que bactérias aqui na Terra suportam grandes condições extremas de vida. Então, ou lugares muito quentes, ou lugares muito frios, ou com muito sal, ou com pouco sal, ou com alta pressão, ou com baixa pressão. E essas condições são encontradas em outras regiões, inclusive no nosso próprio sistema solar. Então, a gente pode ter algum ser unicelular, muito simples, inclusive no nosso sistema solar, mas até agora não foi encontrado. Mas a previsão que os cientistas fazem é que a gente está a poucas décadas, ou mesmo anos, de encontrar vida em outros lugares. Vida interpretada dessa forma, né? Seres simples. Agora, seres complexos, na forma de plantas e animais, já é muito mais raro. Até mesmo porque a vida como nós a conhecemos, ela não é a regra, ela é a exceção, né? Então, todo o ponto que a gente não sabe, como a gente só sabe como a vida foi criada aqui na Terra, a gente não tem muita ideia de quantas formas diferentes a vida pode ser criada em outros lugares. É uma ciência que estuda isso, chama-se astrobiologia. Professor, dentro do nosso sistema solar, nós temos planetas com altas temperaturas na sua superfície, ou seja, seria impossível viver nesses planetas. Em torno de Júpiter tem uma tempestade que nunca cessa, e em outros planetas existe um frio intenso, como o senhor mesmo disse, muito distantes do Sol. O que faz, por exemplo, Marte ser diferente da Terra? A atmosfera? Basicamente, a atmosfera é determinada pelo tamanho. Como Marte tem 1/3 do tamanho da Terra, a gravidade é muito menor. Então, a atmosfera de Marte é equivalente a 1% da atmosfera da Terra, formada principalmente por gás carbônico. A quantidade de oxigênio que a gente tem aqui na Terra não é uma coisa que surgiu com o planeta, mas foram seres vivos que colocaram essa quantidade de oxigênio aqui na Terra. Então, em Marte, pelo fato de ser pequeno, não consegue manter a atmosfera, né? Professor, o que é um gigante gasoso? Seria o caso de Júpiter? Isso a gente chama tudo de planeta, né? Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, de planeta. Só que os 4 primeiros são muito diferentes dos 4 últimos. A gente podia inventar outra teoria de planetas, né? Esses primeiros são rochosos, eles giram lento, ou tem pouca lua, ou nenhuma, e tem um campo magnético fraco. Os outros são muito diferentes, né? A constituição deles basicamente é gasosa, são gigantes, eles giram muito rápido, eles têm muitas luas. A gente coloca numa categoria só, chama tudo de planeta, mas são corpos bem distintos. Quer dizer então que em Júpiter não tem uma superfície, ou tem? Ele deve ter um núcleo, o sólido, o líquido, mas a constituição dele é gasosa, né? A maior parte dele é gasoso. Uhum. O mesmo acontece com Saturno. Saturno, Urano e Netuno. Todos eles são gasosos. São todos eles gasosos e todos eles têm anéis. E até pouco tempo atrás a gente achava que eram os únicos corpos com anéis que a gente conhecia. E a gente descobriu um outro corpo celeste com anel, inclusive um dos observatórios foi aqui em Ponta Grossa.
E qual é? Chama-se Chariklo, é um asteroide, um centauro, e a gente conseguiu descobrir esse anel junto com 6 outros observatórios espalhados na América do Sul. O senhor falou de asteroides. Nós temos um cinturão de asteroides dentro do nosso sistema solar, não temos? Tem mais de um. Temos mais de um. Sim, entre Marte e Júpiter tem um cinturão de asteroides. A soma da massa de todos esses asteroides é equivalente à metade da massa da Lua. E o outro cinturão famoso aqui no sistema solar é o cinturão de Kuiper, que é depois da órbita de Netuno, e Plutão seria um membro desse cinturão de asteroides. Plutão não é um planeta. Não mais. Em 2009, a União Astronômica Internacional decidiu classificar o que é um planeta, e nessa classificação o Plutão foi considerado um planeta não. Ou, como diríamos no interior, um asteroide metido a besta. Um cometa. Plutão pode ser um cometa também. Pode ser que se Plutão se aproxime do Sol, ele forme uma cauda. Dentro desse cinturão de asteroides, não existe a possibilidade de eles se chocarem e um deles vir em direção à Terra? Sim, só que a probabilidade de um grande colidir é bem baixa. Porque eles estão também numa órbita estável, seria isso? Os maiores estão numa órbita estável. Que as grandes colisões que eram para acontecer ocorreram no início do sistema solar. Então, no início do sistema solar era cheio de colisão e choques, era comum. Uma prototerra se chocou com um outro corpo do tamanho de Marte, e isso formou a Lua, por exemplo. Então, colisões eram comuns. Agora são raras. Agora, pequenas colisões ocorrem todo dia. Todo dia a gente tem colisão de asteroides aqui na Terra. Só que são asteroides do tamanho de um grão de arroz, né? Ele forma um fenômeno chamado estrela cadente. Ele se queima inteira no céu e não chega a nada na superfície. Mas todo dia isso ocorre. Quando a gente fala de um evento que leva à extinção, como aconteceu com os dinossauros, se eu não me engano, o nome dado ao cometa que caiu perto de Yucatán, no México, Baptista, se eu não me engano. Eu não conheço o nome, você me pegou nessa. Eu nem sabia que eles tinham dado o nome. Até onde eu sei que tinham um nome nominado desse jeito. Mas o fato é que esse tipo de evento ele é extremamente raro, não é? Ou, no fundo, a gente está apenas esperando que um dia aconteça? As duas coisas estão certas. Isso vai acontecer. Eu só não tem a data ainda, mas a colisão de um outro asteroide desse tamanho é questão de tempo. Só que a escala desse tamanho é da ordem de dezenas de milhões de anos. Ou seja, não é fácil acontecer. Não. Professor, é possível detectar um asteroide vindo para a Terra? Sim, eu tenho amigos que fazem isso. E tem uma história tão interessante para te contar, que é um colega italiano, e ele descobriu um asteroide que na época tinha chance de colidir com a Terra. Agora, com novas medidas, eles não levam mais isso em conta, não tem mais chance de colidir com a Terra, mas na 2004 foi tenso as conversas. E qual era o tamanho do asteroide? Eu não lembro, tem uma escala chama escala de Torino, que é de 0 a 10, classifica a probabilidade de evento de extinção por asteroide, e esse chegou na escala 8. Então, realmente... E era daqueles que caem em Nova York. Não sei se você notou, todos eles caem em Nova York hoje em dia. Tem que cair no local da locação do filme, né? Então, eu fiz essa pergunta porque isso passa pelo imaginário das pessoas, né? Como passa pelo imaginário das pessoas o seguinte: com a tecnologia que nós temos hoje, poderíamos deter um asteroide, mudar o rumo, a direção dele? Sim, com o tempo a gente pode desviar a órbita deles. Não adianta você mandar o Chuck Norris ou Bruce Willis, não vai adiantar. A gente precisa ter tempo e aí a gente pode, aos poucos, mudando a órbita dele.
se a gente souber com antecedência. Isso o quê? Com bombas nucleares ou coisa parecida? Não, pela própria gravidade. A gente manda uma sonda e a própria gravidade da sonda aos poucos vai desviando a trajetória. Com É o quanto método tempo? proposto hoje mais factível de ser feito. Aliás, a gravidade é uma força extremamente poderosa. Como se conceitua a gravidade? Então, na verdade, a gravidade, das 4 forças da natureza, a gravidade é menor, né? Se levar em conta a força nuclear, a força eletromagnética, a, a, a força da gravidade ela é menor em relação a essas duas. Você precisa de muita massa para a gente ter uma força considerável. Porque é exatamente essa aproximação entre corpos de massa grande, ou seja, de grande quantidade de matéria, que permite que um orbite o outro, né? A Lua orbita a Terra, não é isso? Gira em torno da Terra. Um pouco mais complicado que isso. É outra brincadeira que eu faço com meus alunos. Então, por favor, explique. A gente tem o conceito de centro de massa. O centro de massa de um objeto qualquer seria aquele ponto que se pode apoiar o objeto inteiro. Então, você pega uma caneta, se for um objeto homogêneo, é no meio. E você pode ter o centro de massa entre dois objetos. Então, a Lua e a Terra têm um centro de massa. E esse centro de massa, pelo fato da Terra ser muito maior que a Lua, está dentro da Terra. Só que tanto a Terra e a Lua, eles orbitam em torno do centro de massa. Mas como esse centro de massa está dentro da Terra, né, a Terra se move muito pouco. E parece que é a Lua que gira ao redor da Terra. Exato. Mas, na verdade, os dois estão girando em torno do centro de massa. E se encontram no meio da Terra, entre aspas. Se encontram no meio da Terra. A mesma coisa do sistema solar. A Terra não gira ao redor do Sol. A Terra gira em torno do centro de massa do sistema solar. Que se encontram no meio do Sol. Que se encontra quase dentro do centro do Sol. E esse é o método para a gente confirmar os planetas, né? Você pode pensar que o Sol faz isso aqui, né? Ele faz. Então a gente vê o trânsito do planeta e aí a gente mede se a estrela está balançando assim um pouquinho, que aí a gente sabe se aquela estrela tem ou não um planeta. Que só pelo trânsito a gente não pode dizer se tem um planeta, porque pode ser que seja uma outra estrela que esteja passando em frente. Eu entendo. Já que o senhor falou do Sol, qual é o tamanho do Sol? Em torno de 696 mil quilômetros de raio. Tá, e eu sou um dos que mediu com precisão o tamanho do Sol, com os trânsitos de Mercúrio e de Vênus. O senhor foi um dos cientistas que fez isso no mundo, né? Isto. Aliás, por falar em mundo, o senhor também é cientista no Havaí, é isso? Isso, eu participei de um projeto da NASA, em cooperação com a Universidade do Havaí, isso já há muitos anos. Eu tenho uma relação com a Universidade do Havaí, eu sou pesquisador afiliado da Universidade do Havaí. Então o senhor também dá aulas lá ocasionalmente? Dou palestras, eu participo de pesquisas no Havaí, mas não aulas em Propriamente classe. ditas. E no Havaí se encontra um observatório astronômico considerável, né? Importante. Então, os 2 melhores lugares do mundo para colocar telescópios é o Havaí e o Chile. Por causa da altura, né, e pelo fato de estar isolado, longe de grandes cidades. Ou seja, a facilidade de observação é maior. Isso porque não tem tanta interferência humana, que atrapalha muito a interferência humana. A gente tem uma geração toda perdida hoje, que vive em grande cidade, que nunca viu a Via Láctea, por exemplo. A iluminação pública atrapalha a observação do céu. Agora, quando se vai ao campo, tem-se essa oportunidade, por exemplo. Você tem um oportunidade maior, mas mesmo em campo, você não tem a noção do que é ter um céu num sítio desse, como no Havaí ou no Chile. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Lente Aberta. O tema de hoje é noções básicas de astronomia. Comigo no estúdio está o professor Marcelo Emílio, da Universidade Estadual de Ponta Grossa,
diretor do Observatório Astronômico da UEPG, com doutorado em astronomia. Professor, eu sou um consumidor ávido de livros e de documentários. E lógico que alguns documentários são um tanto quanto falhos, mas a maioria dos documentários que eu assisto são bem feitos. E os efeitos gráficos ajudam no entendimento. À medida que eu fui consumindo esses documentários, eu percebi o seguinte: a vida é muito frágil. A vida que nós temos na Terra é muito frágil. Então, o parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, a cratera do vulcão tem 70 quilômetros de diâmetro, que é um supervulcão. Então, se Yellowstone entrar em erupção, a vida na Terra acaba. Se cair um meteoro do tamanho daquele que caiu na época dos dinossauros, a vida na Terra acaba. Se a radiação de uma supernova chegar na Terra, a vida na Terra acaba. A impressão que dá é que o espaço é um lugar muito perigoso. E é? É verdade. Ainda a gente pode citar outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, tem uma explosão no Sol, que chama de ejeção de massa coronal. E isso pode interferir não com a vida propriamente direto, mas com nossa tecnologia. Agora a gente fala normalmente fala em vida, realmente não vai acabar, porque essas coisas já aconteceram, a vida não acabou. Na verdade, a nossa vida. A nossa vida sim, mas as bactérias vão continuar por aí por muito tempo ainda. Pode vir explosão de supernova, cometa, que para elas não tem problema. Agora, a vida humana e animais e plantas, aí sim. Por falar nisso, uma supernova é uma estrela que explode, né? Isso, é uma daquelas gordinhas. Eu falei que a gordinha pode ter dois destinos finais, né? Ou ela explode ou ela vira um buraco negro. Tá ok. É que eu lembrei agora da Dona Redonda de Saramandaia, lembra? Né? Então seria mais ou menos isso. Né? Dias Gomes era genial, né? Dias Gomes era genial. Bem, vamos falar um pouquinho da possibilidade de viagens interestelares com buracos de minhoca. Buraco de minhoca é uma teoria? É uma teoria. Tá? E mesmo que você consiga passar por um buraco de minhoca, são partículas e não naves. Porque o buraco de minhoca é um buraco negro que rotaciona. Então você seria esmagado a nível de partículas de qualquer jeito. Ou seja, seria impossível viajar através de buracos de minhoca. Depende do que você considera viajar, você pode se desintegrar em partículas e viajar. Nesse sentido, seria uma viagem. Sem volta, né? Sem volta. Ou seja, você morre no processo. Sim. Né? Então, um buraco de minhoca é isso. É um buraco negro que rotaciona, é uma teoria que um buraco negro supermassivo, que o buraco negro, pelo fato de ser muito massivo, ele distorce o espaço-tempo, teoricamente permitindo unir dois pontos do universo. É praticamente impossível, com a tecnologia que a gente tem hoje, viajar até mesmo para a galáxia vizinha. Conversávamos antes de iniciar o programa que Andrômeda, que é a galáxia vizinha da Via Láctea, fica a 2 milhões de anos-luz. Então, não é como ir em Curitiba e voltar, ou seja, não existe a possibilidade de irmos vivos. Vivemos muito pouco, a média de vida no Brasil hoje é de 72, 75 anos de idade. Então, é impossível chegarmos à galáxia vizinha. Mas existem estudos de astrofísicos que um dia possam resultar numa viagem factível? A gente teria que transformar praticamente a Terra numa nave e viajar dentro dela. Como se a Terra fosse a nave, uma estrutura muito grande, né? Que viaja, não falar nem galáxias, é uma coisa absurda. Mesmo estrelas, a distância de estrelas são enormes para serem conquistadas. Mesmo a tecnologia de hoje, mesmo a estrela mais perto, a gente vai levar milhares de anos para chegar. Mesmo a estrela mais perto. E qual é a estrela mais perto? Chama-se Próxima Centauri, está um pouco mais de 4 anos-luz da gente. Então, não seria possível. Não. E se pensar só para a gente chegar a velocidades próximas à da luz, a gente vai levar muitos anos só para acelerar a nave.
O exemplo que eu dou é aquele, vou falar muito de G, que são, a gente vê filme às vezes de avião que ele faz uma curva, tá, 10 Gs, 9 Ou Gs. seja, 10 vezes a força da gravidade, seria isso? Né? Exatamente. Uhum. E o corpo humano não suporta muitos Gs e quanto mais por um período longo de tempo, de anos, né? Então, só para a gente acelerar as velocidades próximas da luz, a gente vai levar muitos anos a um G, né? A uma aceleração que a gente possa suportar por longo tempo. E depois, lembra, quando chegar perto da estrela, o planeta, a gente tem que desacelerar. E vai levar todo esse tempo para desacelerar a nave. O que é um pulsar? Um pulsar seria uma estrela de nêutrons. E o que é uma estrela de nêutrons? Uma estrela de nêutrons é resultado da explosão da supernova. Então, o caroço da estrela que explodiu, às vezes, pode sobrar. E nesse processo de supernova, ocorre o que chama de neutralização, que os prótons e os elétrons são constituintes da matéria, eles se unem e formam nêutrons, então forma uma estrela de nêutrons. E ela gira muito rápido. E se a gente estiver olhando essa estrela de nêutrons na posição certa, a gente vai ver ela como um pulsar, que é tipo um farol, a gente vai ver a estrela apagando e acendendo, apagando e acendendo. Ok, professor. E uma nebulosa? Nebulosa tem 3 tipos. Você tem as nebulosas primordiais, que essa só contém hidrogênio e hélio, e o pessoal discute um pouco de lítio nas nebulosas, e são a matéria que o Big Bang originou, quer dizer, isso é uma matéria primordial porque isso foi gerado no Big Bang, e é esse material que originou as primeiras estrelas. Aí, as primeiras estrelas, essas gordinhas, eu falei que elas podem explodir uma supernova, né? Quando elas explodem, elas formam uma outra supernova, que a gente chama de reminiscente supernova. E essa nebulosa, ela pode dar origem a uma segunda geração de estrelas. Uma única reminiscente supernova pode dar origem a outras 1000 estrelas, que é o caso do Sol. O Sol não é uma estrela formada no material original. O Sol é o resultado de uma dessas nebulosas aí, resultado de supernova. E o terceiro tipo de nebulosa é aquela que forma a anã branca, que eu falei que é uma nebulosa planetária. Que o Sol vai formar uma nebulosa planetária no final, a magrinha. Então a magrinha gera a nebulosa planetária e a gordinha é a reminiscente supernova. Quando a gente fala da evolução da astronomia, a gente fala dos antigos gregos, das pessoas que observaram o espaço durante muito tempo. Chegamos no século XVII com Galileu e com Kepler, cientistas que nós conversávamos antes de iniciar o programa. Aliás, tem um satélite que leva o nome de Kepler hoje e que vai ser usado por um estudo da UEPG. Aliás, um estudo que o senhor sugeriu para a NASA e que foi autorizado pela NASA, correto? Isso, Kepler K2. Galileu também tem um satélite. O nome do satélite que observou Júpiter. E, na verdade, Galileu é considerado o primeiro cientista nesse conceito que Kepler ainda fazia mapa astral. Kepler estava naquela fase final entre ciência astrologia e astronomia. E Galileu já é o primeiro a usar o método científico e usar a ciência como a gente conhece hoje. Então, Kepler é um satélite que foi lançado para descobrir exoplanetas. E teve uma falha no sistema de apontamento do satélite, e a NASA propôs que outros cientistas então aproveitassem a nave, que continua funcionando, mas não tão bem como funcionava antes, por causa desse problema de apontamento, propusessem projetos para a utilização da nave, e um dos projetos aprovado foi o que a gente propôs. E exatamente o que o senhor propôs? Então a gente pretende observar estrelas, essas gordinhas, essas massivas, é um tipo especial dessas estrelas que giram muito rápido e elas têm um mistério... Giram em torno do próprio eixo, isso quer dizer? Do próprio eixo, giram 150, 200 vezes mais rápido que o Sol. E elas, de vez em quando, elas perdem matéria, perdem parte da composição delas e formam uma nuvem em volta. E o processo de como isso acontece não é bem conhecido hoje. Então, o Kepler vai nos possibilitar saber como que se dá essa perda de matéria, de massa dessas estrelas.
Pelo que foi divulgado na imprensa, o período de captura dessas imagens vai ser entre 24 de setembro e 8 de dezembro. Eu imagino que sejam milhões de gigabytes de informação. E essas informações vão estar disponíveis para o senhor quando? Segundo o site, a informação que a NASA me deu, 6 de fevereiro. 6 de fevereiro. E quanto tempo o senhor vai levar para fazer a análise desses Vai dados? demorar um ano, que a gente precisa de outras observações complementares a essa, então a gente precisa fazer mais observações dessas estrelas, estudar, determinar a massa das estrelas, a temperatura, conhecer outros parâmetros da estrela que o Kepler não vai fornecer. Então, isso é que vai dar trabalho para alunos aí do IPG. Por fim, eu queria só fazer o seguinte com o senhor, perguntar a importância do... Antes de terminar o programa, a gente vai falar sobre a questão do curso de astronomia na UEPG. Mas antes de chegarmos no curso de astronomia, eu digo por fim nessa questão de curiosidades gerais, o telescópio Hubble, ele foi muito importante para que a gente compreendesse a dimensão do universo? Então, o Hubble é considerado que fez a imagem mais importante que a humanidade já fez. Ele pegou um pontinho do espaço, a ponta de um alfinete, e nesse ponto de alfinete a gente descobriu que existem milhares de galáxias. Tá? A gente falou em nada, tem milhares de galáxias. A gente fez a imagem mais profunda, mais distante já feita hoje pela humanidade, e a gente pode descobrir quão grande é o universo. E o curso de astronomia da UEPG, ele é viável? Processo que está em curso há muito tempo e está chegando aos conselhos superiores agora da UEPG para aprovação, e depois disso vai para o governo do estado para autorizar a abertura. Eu creio que o curso aqui na UEPG é viável, que a astronomia é um curso que não depende de grandes laboratórios. A gente pode competir com o pessoal da Universidade de São Paulo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou Federal do Rio Grande do Sul, porque a gente vai ter acesso aos mesmos laboratórios, ou no caso da astronomia, observatórios, que eles vão ter. Não se constrói observatório de pesquisa nas universidades. O investimento é feito pelo governo federal, os governos estaduais, normalmente com parcerias internacionais, né? E aí qualquer astrônomo do Brasil pode ter acesso. Então o Brasil, por exemplo, tem o maior telescópio do Brasil, não está no Brasil, está no Chile e no Havaí. São telescópios de 8 metros, e aí todos os astrônomos do país têm os mesmos acessos. Interessante. É do Brasil, mas se encontra nesses países. Isso. No caso do Havaí, o estado norte-americano. Mas o Brasil fez esse investimento, obviamente, com autorização do Chile e dos Estados Unidos. Isso. Qualquer telescópio instalado no Chile, por exemplo, o Chile ganha 10% do tempo. E no Havaí 15%. Então o Brasil participa desses grandes projetos internacionais e está participando de um projeto grande agora, um telescópio de 30 metros de última geração. A Fundação de Amparo à Pesquisa São Paulo está contribuindo com 40 milhões de dólares ao projeto. Então são sempre investimentos altos, né? Professor, falando do curso de astronomia aqui, trazendo isso para a realidade local, muitas pessoas podem perguntar, mas tudo isso que vocês falaram durante o programa, alguém que está nos assistindo pode fazer essa pergunta, interfere na nossa vida diária de que forma? A astronomia em si é questionável, porque você tem o ciclo do Sol, a gente acorda a gente depende do Sol para tudo, então sem Sol, sem vida, basicamente, né? Então, a gente entender como o Sol funciona é essencial para manutenção da vida da Terra. A órbita da Terra é importantíssima, a gente sabe que a órbita da Terra não é estável ao longo de 100 mil anos. Você tem, chama de ciclos de Milankovitch, que isso muda a órbita da Terra em relação ao tempo. E você tem a era do gelo. E a gente está vivendo numa era interglacial que é incomum, muito maior do que as outras. Então, a duração da vida da Terra depende do conhecimento do astro, a hora de plantar, de colher, até para você sair de casa, né? Você quer saber como está, se é verão, se é inverno, né?
isso depende do clima. Então você tem relação. Além disso, você tem o estudo da pesquisa básica, né, que proporcionou hoje, por exemplo, de ter satélite. A gente não ia ter satélite se não conhecesse a gravidade. Se a astronomia, se não teria satélites. Então, dito isso, professor, eu gostaria de agradecer a sua presença hoje aqui no programa Lente Aberta. É uma emissora educativa, está aberta à Universidade Estadual de Ponta Grossa e quem quiser pode conhecer o Observatório Astronômico da UEPG? A gente tem eventos de extensão, a gente tem um planetário inflável com agendamento no observatório, isso é uma atividade semanal, e a gente está fazendo 1, 2 vezes por mês visitas ao observatório também. Eu posso divulgar o telefone? Por favor. 3220-3199 para o agendamento, tanto com o planetário como para as visitas ao observatório. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Muito obrigado, Ney, pelo convite. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Lente Aberta fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem.